Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Obrigado. Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra, e estamos aqui diante do Senhor, como igreja, para abrir o nosso coração, como diz esse texto, e receber tudo que o Senhor tem preparado para nós, para que ele seja guardado. Queremos sim desfrutar de toda a plenitude da tua vida, da tua bênção, do teu favor e da tua graça sobre nós, das fontes de águas vivas que jorram do nosso coração, Senhor. Por isso, nos abra os olhos nessa manhã e também os ouvidos espirituais para ouvirmos a tua mensagem, a tua palavra, a tua verdade, que tem o poder de transformar a nossa consciência, o nosso coração. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim da nossa série sobre o coração, a raiz de tudo. Chegamos aí por 7 mensagens, hoje é a 7ª, e hoje vamos compartilhar a última mensagem, baseada nesse texto de Provérbios, que fala sobre guardar o coração. Então, como podemos guardar o nosso coração? Nós iniciamos essa série falando sobre a estrutura do coração e como esse coração ele é completamente enganoso, mediante o texto bíblico de Ezequiel que estudamos. Esse coração enganoso, ele é capaz de transformar até mesmo as virtudes da vida em justificativas para tomarmos as nossas próprias decisões e entronizarmos sobre o nosso coração ídolos dessas virtudes. Porque esse coração, como diria John Calvino, ele é uma fábrica de ídolos. E nós aprendemos nessa série que mesmo que Deus nos dê um novo coração, um coração de carne, um coração com a capacidade de discernir o bem e o mal, um coração que tenha sensibilidade de perceber as coisas de Deus, de arrepender-se, esse coração, mesmo nesse estado novo, ele pode sim, em algum momento da vida, se endurecer, tornar-se duro, tornar-se obstinado, tornar-se um coração que vai tentar dividir a lealdade com Deus e com ídolos que podemos, porventura, levantar na nossa vida. Mas aprendemos também nessa jornada, nessa série, que mesmo que a gente possa se encontrar nesse caminho, às vezes, de tentar viver uma dualidade entre lealdades, nós conseguimos encontrar restauração através do arrependimento. Meditamos ali no Salmo de Davi, onde ele se encontra quebrantado diante de Deus e encontra graça, favor imerecido. Assim também somos nós, podemos encontrar favor e graça no quebrantamento, quando nós nos prostramos diante de Deus. Como diz o autor de Hebreus, nós podemos chegar no trono da graça e ali receber favor e assim continuar a nossa jornada de transformação na imagem do Filho, através do Espírito Santo que atua em nós. E o meu esforço nessa série foi tentar apresentar para a igreja, para nós, para mim inclusive, diante das referências bíblicas, como que mesmo depois de salvos, mesmo depois de alcançados pelo Senhor, a gente precisa estar atento na nossa jornada cristã, a gente precisa estar atento ao nosso coração. Então a minha tentativa foi mostrar que mesmo um coração que foi transformado, ele precisa constantemente estar em vigilância, estar guardado diariamente. A transformação que Deus
começou em nós na salvação, ela é preservada quando a gente aprende a guardar o nosso coração na comunhão com Cristo. Então toda essa caminhada que a gente percorreu durante essa série, ela nos traz a essa mensagem de hoje, a um dos talvez maiores desafios da igreja contemporânea, talvez um dos maiores desafios da nossa geração. E qual é um dos maiores desafios para a igreja contemporânea e da nossa geração de cristãos? É como permanecer, como estarmos diante do Senhor e completarmos, das palavras de Paulo, a carreira cristã. Porque não basta a gente experimentar a salvação, não basta a gente experimentar uma comunhão profunda com Deus. Ao longo do tempo, se nós não guardarmos o nosso coração, se deixarmos de cuidar daquilo que Deus está formando em nós, nós nos perderemos, como vimos nessa série. E eu acredito que os irmãos já possuem esse entendimento até aqui, que não basta a nossa vida cristã ser marcada por grandes experiências espirituais. A nossa vida, ela precisa ser marcada pela fidelidade cotidiana, diária, de um coração que constantemente está voltando para Cristo, diariamente. Provérbios vai deixar isso claro para nós hoje, que se encaixa muito bem aqui no que a gente vai falar. Porque Provérbios, Salomão aqui no capítulo 4, ele não está escrevendo para pessoas que estão afastadas de Deus, ele está escrevendo para pessoas que desejam viver uma vida de sabedoria, e acredito que esse é o nosso caso. Quando Salomão diz, guarda o teu coração, a ideia de Salomão não é alimentar em nós uma insegurança, mas é nos ajudar a, na vida cotidiana, ter discernimento de como fazer isso, de como viver essa vida e guardar esse bem que Deus nos deu, para que as fontes de águas vivas continuem jorrando. Então, guardar o nosso coração, meus irmãos, não é a gente viver ansioso ou temeroso de perder a nossa fé, mas guardar o coração aqui para nós vai nos dar a ideia de viver uma vida com uma consciência de que aquilo que Deus está construindo em nós, que é o caráter de Cristo, é precioso demais para a gente viver de forma negligente, de forma displicente inclusive. O livro de Provérbios, ele reúne para nós muitos textos de sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de instruções, é um livro onde um pai está instruindo o seu filho a como viver com sabedoria. E esse livro não traz apenas princípios para nós que são morais, ele nos chama a uma consciência para viver diante de Deus com uma vida de sabedoria. Então aqui no capítulo 4, Salomão está justamente nesse contexto, exortando o seu filho a permanecer num caminho justo, que é completamente diferente de um caminho de um ímpio, de um tolo, nas palavras de Salomão. É nesse contexto que Salomão fala: filho, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Olhe para o caminho dos ímpios, olha para como eles vivem, e olhe para aquilo que eu estou te instruindo. E o interessante é que Salomão usa uma palavra hebraica aqui, guardar, que é justamente o mesmo sentido que Jesus falou para os discípulos na tentação, que é o sentido de vigiar, é o sentido de proteger, o sentido de preservar um bem precioso. Quando Jesus fala para os discípulos, vigiai para que não entreis em tentação, está usando o mesmo termo, olha, proteja, se preserve,
para não cair em tentação. É o termo que era cunhado naquela sociedade, naquela época, para guardar as cidades, proteger as cidades, proteger as fontes da cidade de inimigos, porque as fontes de água da cidade era a fonte de vida da cidade, era a fonte de equilíbrio da cidade. A cidade, a comunidade dependia das fontes saudáveis de água. Então, quando Salomão está dizendo guarda, é nesse sentido, proteja, porque se você não guardar, se você não proteger, inimigos virão e toda a sua vida sucumbirá por causa disso. Então Salomão usa uma imagem para ensinar que o nosso coração é essa fonte que deve ser guardada, preservada, protegida, para que as palavras boas, para que as decisões, para que os relacionamentos, para que as escolhas produzam vida. Então o nosso coração, meus irmãos, não é mais uma área da nossa vida. O nosso coração é o lugar onde toda a vida flui. E o que a gente aprende aqui? A primeira coisa, para guardar o coração: cultive a presença de Cristo. Não apenas evite o pecado. Por muitos anos, por muitas décadas, a igreja cristã, ela enfatizou que guardar, que vigiar, significa evitar o pecado, significa cumprir uma lista de obrigações e de regras, que por um lado às vezes está certo, mas quando Salomão está dizendo preserve, guarde o coração, ele não está falando só de proibição, só do que eu devo fazer. A gente, às vezes, quando olha para esse texto, a gente já pensa numa lista de regras, numa lista de, talvez, disciplinas espirituais que devamos cumprir. No entanto, Salomão está indo um pouco mais profundo do que isso. Para você entender melhor, observe, por exemplo, a beleza de um jardim. A beleza de um jardim não se dá apenas porque o agricultor, ou aquele que está cuidando ali das plantas, das flores, das rosas, apenas remove as ervas daninhas. A beleza de um jardim está justamente porque o agricultor, ele aduba, ele rega, ele cultiva aquilo até o florescimento. A ideia de Salomão é justamente essa. O nosso coração não é preservado só quando a gente arranca o pecado na nossa vida. Nosso coração é preservado quando a gente rega, aduba, cultiva o nosso coração com as belezas de Cristo. Jesus vai utilizar essa linguagem lá em João 15, quando ele diz: permanecei em mim, porque o ramo não produz fruto porque está lutando desesperadamente para produzir fruto. O ramo produz fruto porque recebe a seiva da videira, aduba, alimenta. Então guardar o coração não é eu e você estarmos num estado de alerta ansioso constantemente para evitar a queda. Guardar o coração significa aprender, adubar, regar, cultivar, permanecer na comunhão com Cristo. É aí que o fruto floresce, é aí que o coração se mantém em chamas, é aí que o nosso coração se mantém em comunhão com Cristo. João, ele vai descrever por cerca de 12 vezes ali em João 15 a palavra permanecer, porque permanecer, meus irmãos, é muito mais importante do que evitar a queda. A maior proteção para nós, como cristãos, não é a nossa força de vontade, mas é cultivar um coração na presença de Cristo de forma diária. E isso só pode acontecer de forma efetiva
nas palavras de Michael Horton, pelos meios ordinários da graça, que é vida em comunidade, sacramento na vida da igreja, leitura da palavra, oração. A nossa vida não é guardada pelos momentos extraordinários com Deus, a nossa vida é guardada pela nossa perseverança na comunhão diária. Deus, Ele guarda, Ele preserva o seu povo, por esses meios ordinários: palavra, oração, comunhão e sacramento. Não há nada de novo debaixo do céu, nas palavras do próprio Salomão. E às vezes a gente está buscando muitas experiências que renovam a nossa fé, mas Deus já nos deu instrumentos simples, instrumentos que, mesmo que sejam simples, são profundos para sustentar a nossa fé. Quando queremos cultivar a presença de Cristo, a pergunta que fazemos não é: do que eu preciso fugir? Não, a pergunta que fazemos é: de quem precisamos nos aproximar? Quando o nosso coração está distante, a pergunta não é: o que contribuiu para isso? Não, a pergunta é: de quem que eu preciso me aproximar mais? E a nossa rotina espiritual muitas vezes não é alimentada por causa do que nós estamos vivendo nos nossos dias de pressa. A gente quer resultado rápido, nós queremos para ontem as coisas. A nossa rotina espiritual não é alimentada justamente por causa disso. Ao invés da presença, nós temos pressas. Irmãos, como nesses dias que são corridos, confesso, tem sido um grande desafio para nós cultivar a presença de Cristo, porque estar diante do Senhor demanda tempo. E o que mais nos falta é tempo. Por isso que, mais do que nunca, nós precisamos ser intencionais. Intencionais na vida com a igreja, intencionais na vida com Deus, porque o que mais nos falta hoje é tempo. E tempo é a única moeda que a gente não recupera. Então a maior proteção para nós hoje não é força de vontade, é cultivar, permanecer na presença de Cristo diariamente. A segunda coisa que nos leva a manter o coração guardado é consequência disso. E o que é? Fidelidade. Mas fidelidade aonde? Fidelidade nas pequenas coisas. Nós já dissemos aqui, já repeti várias vezes, que raramente o nosso coração ele se afasta num único grande passo. Raramente uma decisão drástica é tomada no calor do momento. O mais normal é que isso aconteça em decorrência, como consequência de pequenas escolhas que fomos fazendo ao longo do tempo. Então são pequenas concessões que a gente vai fazendo, que futuramente nos leva a romper, a se afastar. São pequenas fidelidades negligenciadas que nos levam a um coração que vai se endurecendo, que vai se esfriando, que vai criando, formando ídolos. São pequenos silêncios na oração, pequenas negligências na leitura da Escritura, pequenas justificativas para os nossos comportamentos, pequenas negligências nas relações que Deus coloca ao nosso redor. E são essas pequenas coisas que vão moldando e formando o nosso coração para futuramente tomar uma decisão drástica. São essas pequenas concessões de fidelidade que vamos abrindo mão, que vai deformando o amor que Deus derramou no nosso coração, que vão deformando a nossa devoção, que vão corroendo a nossa alegria.
Então, o mais importante dessa série, que eu quero que você grave no seu coração, é que você entenda que o nosso coração nunca, jamais, em nenhum momento será neutro. Em nenhum ambiente ele será neutro. Tudo estará cooperando para formar, para moldar o nosso coração. É por isso que nós precisamos estar atentos aos ambientes que nós nos expomos, às palavras que permitimos entrar nos nossos ouvidos, aos sentimentos que damos vazão. Precisamos estar atento às dores do nosso coração, precisamos estar atento aos livros que nós lemos, ao que assistimos, ao que ouvimos, porque, irmãos, tudo está concorrendo para ganhar um espaço no nosso coração, para moldar o nosso coração. E tudo isso ou vai fortalecer a nossa fidelidade, ou vai roubar a nossa fidelidade a Deus. Sabe, não é à toa que o apóstolo Paulo, ele vai orientar a Timóteo a fugir das paixões da mocidade. Só que o mais interessante é o que vem depois. Ele falou: não adianta só fugir, se una a pessoas que de coração puro buscam o Senhor. Ou seja, se exponha a ambientes, se exponha a pessoas que vão formar o seu coração, que vão cooperar para fortalecer o seu coração, a sua devoção, a sua entrega, o seu esforço, porque pessoas, sim, exercem influência sobre nós, ambientes, sim, exercem influência sobre nós. Eu me lembro de um jovem, há anos atrás, que eu acompanhei, irmão muito precioso, muito querido, muito amado, gostava dele demais, irmão que foi desprezado, foi humilhado, a gente foi atrás dele, da sua esposa, o acompanhamos de perto, era de dentro de casa, e em determinado momento da estrada dele, da jornada dele, ele começou a ouvir coisas que distorciam a palavra de Deus. Ele começou a ler livros que colocavam em xeque a palavra de Deus. Aí ele começou a andar por um caminho da esquerda. A Bíblia fala para a gente nem para a esquerda nem para a direita. Aí ele foi por um caminho da esquerda, se perdeu completamente, ao ponto de perder a própria fé, ao ponto de ir para uma religião de matriz africana. Por quê? Porque permitiu que ambientes, livros, pessoas moldassem e deformassem o seu coração. Então, meus irmãos, a gente precisa extrair da nossa vida tudo aquilo que de alguma forma corrompe o nosso coração. Isso é guardar, é ser fiel nas pequenas coisas, porque as pequenas coisas ou vão fortalecer ou vão diminuir o nosso apego a Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 15, vai dizer: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Da mesma forma, a maturidade, ela cresce também em pequenas fidelidades. Ela cresce dessa forma silenciosa, em escolhas nossas que aparentemente parecem comuns, em escolhas pequenas que aparentemente parecem não fazer diferença, mas que, se repetidas ao longo dos anos, fortalecem e formam o nosso coração. Lucas vai registrar um dos textos mais importantes para mim na vida de Cristo. Está lá em Lucas capítulo 2, verso 52, onde ele escreve o seguinte: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Não é interessante que Lucas, ele fala:
crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Porque se Jesus era o Filho de Deus, por que ele precisava crescer? Porque Deus, irmãos, respeita processo. Há beleza no processo de amadurecimento. Há beleza mesmo na humanidade perfeita de Cristo. Deus mostra para nós a beleza do crescimento gradual. Nós estamos vivendo em uma cultura que valoriza resultados que são imediatos, rápidos, fáceis. Toda hora aparece um guru na internet com um método secreto, com um segredo dos últimos tempos, que vai te fazer prosperar, que vai fazer você ter o relacionamento perfeito, os filhos perfeitos, a igreja perfeita. Só que o reino de Deus frequentemente trabalha num ritmo acelerado. Pelo contrário, Jesus inclusive vai dizer que o reino de Deus é como uma semente. Uma semente que germina e se torna uma árvore. Porque Deus respeita processo. Marcos vai dizer ali no capítulo 4, Jesus contando duas parábolas: a parábola do semeador e a parábola daquele que semeou a semente e foi dormir, e não sabe como veio o crescimento. O capítulo ali do semeador. O reino de Deus é como essa semente. A nossa vida cristã é como essa semente. Por isso que nós não podemos nos decepcionar ou nos frustrarmos com aparentes perdas, porque o reino de Deus não terminou ainda. Nós estamos no processo da semente, sendo amadurecidos. E as nossas escolhas diárias, as nossas pequenas fidelidades, adubam e cultivam essa semente do reino. Charles Swindoll costuma lembrar que a direção da vida, ela é muito mais importante que a sua velocidade. Porque não adianta ir rápido se nós estamos na direção errada. E essa reflexão de Swindoll precisa nos livrar completamente dessa nossa ansiedade espiritual. O cristão maduro não é aquele que chega num resultado rápido, é aquele que, mesmo tropeçando, mesmo caindo, continua na direção de Cristo. Não é aquele que nunca falha, não é aquele que eventualmente endurece o coração, mas se quebranta, é aquele que continua na direção, é aquele que permanece, como Jesus diz. É aquele, como o autor de Hebreus fala, está olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. É aquele que na caminhada às vezes pode se embaraçar com algo, mas se está olhando para Cristo, ele se desembaraça. Ninguém se torna parecido com Cristo por um milagre, por uma unção nova, por um mover. Alguém só se torna parecido com Cristo guardando o coração ao mesmo tempo que está sendo moldado por Ele, moldado por essa ação do Espírito, nessas escolhas diárias, pequenas, mas que fazem toda a diferença. É quando ninguém está olhando, é quando não há palco, é quando não há público, nessas escolhas no secreto. Um capítulo da Bíblia lido com atenção, uma oração sincera, mesmo frustrado, são essas pequenas escolhas. É uma conversa olho a olho com outro irmão, sem interrupção de celular, é um pedido de perdão. Nesses dias corridos, talvez poucos minutos na presença de Deus, mas esses poucos minutos com entrega, com transparência. É uma visita,
é uma regularidade na comunhão, é um abraço, uma ligação, uma mensagem, pequenas escolhas que formam o nosso coração. Parecem pequenas, mas são elas que ao longo dos anos preservam a nossa fé. Fidelidade pequena. O que Deus pede de nós, irmãos, não é grandes coisas, são pequenas fidelidades. Acredite em mim. Existe um risco muito sutil na vida cristã, o que nos leva à terceira coisa. Para alguns de nós que já é um cristão vivido, já temos alguns anos aí na caminhada, existe um risco de substituir o Evangelho pela rotina religiosa. Isso nos leva ao terceiro princípio. Guardar o coração é manter a chama do amor. Quando a gente substitui o Evangelho apenas por rotina, passamos a cumprir uma rotina litúrgica, passamos a cumprir regras da Escritura, de uma liturgia, sem amor. Podemos estar mesmo, nas palavras do apóstolo Paulo, até dispostos a entregar o nosso corpo a ser queimado, mas sem amor. Quando nós nos encontramos numa situação assim, a gente pode estar frequentando o culto, podemos estar lendo a Bíblia, podemos estar servindo a igreja, mas o coração parou de se maravilhar com Cristo, parou de se maravilhar com a obra-prima das mãos de Deus, que é o ser humano. Por isso que guardar o coração não é a gente preservar apenas hábitos espirituais, é em tudo isso ter alegria, é preservarmos essa chama do amor de Deus, da alegria, a alegria de estar junto, a alegria de contemplar Jesus, a alegria de partir o pão, a alegria de orar. Justamente o que Atos nos descreve no início da igreja. Alegria no partir do pão, na oração, na comunhão e na doutrina. Preservar a chama do amor, não com esforço, como que a gente faz as coisas para Deus, mas preservar com alegria de estar vivendo diante de Deus. Infelizmente, meus irmãos, às vezes a gente perde isso na vida cristã. E a gente não desiste da vida cristã porque sabemos o que é certo, porque amamos às vezes a Deus, mas podemos correr o risco de trocar o Evangelho pela rotina. O Evangelho é fonte de águas vivas, o Evangelho é fonte de vida. Paulo vai escrever aos Colossenses para eles permanecerem arraigados e edificados em Cristo, o que significa que o centro da vida cristã não é a disciplina, o centro da vida cristã é Cristo, é o seu fardo leve. Quando a chama do amor pelo Evangelho permanece no centro, a nossa obediência deixa de ser um peso, ela deixa de ser uma obrigação, e ela passa a ser um tipo de resposta ao amor de Deus que foi derramado no nosso coração. É completamente diferente esse tipo de vida. A chama do amor protege o nosso coração da frieza. A chama do amor nos leva à contemplação da graça. A chama do amor impede que a nossa vida seja uma vida de mera obrigação religiosa. John Burke ele vai observar que pessoas que são profundamente transformadas, elas não vivem obcecadas com o seu desempenho espiritual. Elas vivem fascinadas pela pessoa de Cristo. Então, quanto mais a gente olha para Deus, mais naturalmente nós somos transformados à sua imagem. Aliás, é isso que Paulo vai escrever: com o rosto desvendado, contemplando o Senhor, de glória em glória, somos transformados. O coração ele vai permanecer saudável quando a beleza de Cristo
for maior do que qualquer mera obrigação religiosa. E o maior risco para nós, como eu falei, para nós que já temos uma jornada aí na vida cristã, não é a gente abandonar a fé, mas o maior risco para nós, meus irmãos, é se acostumar com a fé. É possível a gente às vezes ouvir a palavra todos os domingos, mas mesmo assim deixar de ser aquecido por ela. É possível a gente nos expormos ao Evangelho, mas mesmo assim não se permitir ser confrontado por ele. É possível a gente às vezes orar todos os dias, mas a nossa oração já não é mais uma conversa franca com Deus. É possível a gente servir durante anos a igreja de Deus, mas não sentir mais a presença de Cristo, não perceber mais a presença de Cristo. E o maior exemplo de costume com a fé é a vida de Uzá. Embora ele tenha sido fulminado por Deus por outra questão, nós podemos tirar uma lição da vida dele, porque Uzá cresceu perto da arca, a arca que simbolizava ali na vida de Israel a presença de Deus. Então ele conviveu com aquilo, e talvez por tanta familiaridade ali com a arca, ele tratou a arca como algo comum ao invés de santo. O coração, meus irmãos, precisa ser guardado disso, dessa familiaridade, de trocar o Evangelho pela rotina, porque a rotina pode transformar a nossa reverência em costume, e a gente se acostuma, se adapta a qualquer coisa. O ser humano ele é adaptável, até mesmo ao caos, até mesmo uma vida indigna. E a gente tem que ficar se perguntando: Senhor, será que eu me acostumei com a vida cristã, com a rotina, em frequentar culto? Qual foi a última vez que a palavra de Deus me deslumbrou? Qual foi a última vez que alegrou meu coração, que confrontou, que arrancou de mim lágrimas? Qual foi a última vez que meu coração realmente se rendeu, chorou na presença de Deus, na beleza da sua santidade? Será que a familiaridade está roubando o nosso senso de admiração pela glória de Deus, pelo Evangelho, e nos deixando acostumados a uma vida cristã, apáticos, afadigados? Como diria Renato Russo, né? Quem será que roubou a nossa coragem? E meus irmãos, eu não poderia finalizar essa série, essa mensagem falando sobre guardar o coração, falando apenas de uma tarefa individualista, de uma tarefa solitária, de algo que dependesse somente de nós, do nosso empenho, disciplina, do nosso esforço. Não. Guardar o coração nos leva ao último princípio aqui. Só é possível na vida da igreja. Provérbios 4:23 nos chama a guardar o coração, mas essa chamada de Salomão e a sabedoria bíblica que encontramos em Provérbios não vai tratar isso como um esforço, um empenho solitário, como uma tarefa individual. Deus não nos chama para caminhar sozinhos. Deus nos colocou num povo, Deus nos colocou numa família, Deus nos colocou em uma igreja onde o coração é protegido pela pregação da palavra, ele é fortalecido pela oração uns pelos outros, e ele é corrigido pela comunhão. Comunhão simples, transparente e, como eu disse, intencional. A gente encontra em alguns textos, por exemplo, Provérbios, capítulo 13, verso 20, que nos lembra: quem anda com sábios será sábio. E Provérbios 27, 17 diz: assim como o ferro afia o ferro,
o homem afia o seu companheiro. Em outras palavras, o coração é fortalecido quando aprende a viver cercado por irmãos que estão apontando para Cristo. Assim como Paulo falou a Timóteo: se una com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Essa é a história da igreja. A igreja começou justamente assim: perseveravam na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão. Então a fé, guardar o coração, ter o coração fortalecido, moldado à imagem de Cristo, ao coração de Cristo, não é uma fé isolada, não é uma jornada isolada, é uma vida compartilhada. Inclusive Hebreus capítulo 10, nós somos chamados a considerar uns aos outros. Nós somos chamados a estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. E no final desse texto vai dizer para não abandonarmos a congregação. Mas olha que interessante, o não deixar de congregar só existe porque existiu anteriormente o considerem uns aos outros. Estimulem uns aos outros. Então, quando alguém deixa de congregar, fica uma pergunta, tanto para o coração que se vai, quanto para o coração que fica. Em que momento deixamos de se considerar e de motivarmos uns aos outros ao amor e às boas obras? Porque o só não deixar de congregar existe porque existiu antes o considerar uns aos outros. Gálatas capítulo 6, Paulo diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E algo muito mais sério, em Tiago, ele escreve e nos lembra que a confissão mútua fazem parte da cura que Deus promove. Só há cura quando há confissão. Então, o nosso coração, ele precisa de círculos de confiança. O nosso coração precisa estar rodeado de pessoas onde a verdade pode ser dita, onde não há máscaras, onde a graça pode ser experimentada, pode ser recebida sem medo. Dietrich Bonhoeffer, ele vai escrever no seu livro Vida em Comunhão, que o cristão não foi feito para viver isolado. Ele foi feito para receber de Deus, por meio dos irmãos, aquilo que sozinho ele não consegue sustentar. Ninguém é autossuficiente. John Stott também nos lembra que nenhum cristão é uma ilha. E Malcolm Horton insiste que Deus preserva o seu povo pelos meios ordinários da graça. E a igreja, a comunhão, é um desses meios. Em outras palavras, Deus guarda o nosso coração não apenas no secreto do nosso coração, mas no encontro com o seu povo. E para a gente encerrar, meus irmãos, há corações que enfraquecem não porque deixaram de crer, há corações que enfraquecem porque escolheram caminhar sozinhos. É possível a gente ouvir a palavra e ainda não ser alcançado por ela. Quando não há irmãos ao nosso redor para perguntar, para aconselhar, para orar conosco, para nos corrigir, para nos confrontar, para nos motivar às boas obras. É possível a gente servir a igreja e ao mesmo tempo esconder lutas por anos, lutas que só seriam curadas num círculo de confiança. Por isso que guardar o coração significa não só frequentar culto, significa cultivar amizades espirituais e aprender a construir e a viver a jornada cristã juntos. O pastor Edivaldo, que é um dos pastores que me acompanha assim de longas datas,
uma vez me ensinou: a jornada mais longa que eu e você podemos fazer, Jonatas, é do eu para nós. Não há jornada mais trabalhosa de se viver do que essa. Orar junto, servir junto, chorar junto, celebrar junto. Quem são as pessoas que há confiança na nossa vida para falar por Deus, para falar de Deus para nós, para nos corrigir? Será que a gente às vezes está caminhando mesmo junto, distante? Tem aquela frase, né? Tudo junto e misturado. Talvez a gente possa estar vivendo ao oposto, né? Tudo junto, mas isolado. Quem é que guarda o nosso coração? Então, ao longo dessa série, Deus também me confrontou. E não somente nos ensinou sobre o coração, mas acredito que Deus vem nos chamando, nos convidando a olhar para o próprio coração, a perceber como ele pode se tornar enganoso, fabricar ídolos, endurecer, tentar viver uma dualidade, perder sensibilidade para as coisas. Mas também Deus nos mostrou como a graça de Deus é abundante e nos convida ao quebrantamento. E ela é maior do que tudo isso. Maior inclusive do que o nosso próprio coração. E ela tem a capacidade de nos quebrantar, de fazer com que o nosso coração ainda permaneça rendido, permanecer quebrantado. Nosso maior perigo não é rejeitar Deus de forma consciente. Nosso maior perigo é se acostumar com Ele. Familiaridade pode nos fazer cantar sem adorar, irmãos. Familiaridade pode fazer a gente ouvir sem escutar. Familiaridade pode nos levar a servir sem amar. Participar de comunhão sem estar 100% presente. E aos poucos, aquilo que antes nos enchia de admiração e reverência, começa a se tornar apenas liturgia religiosa. Nós não deixamos de caminhar com Deus, apenas deixamos de ter alegria e a chama do amor nessa caminhada. Por isso que Salomão vai dizer para nós, sobre tudo que se deve guardar: guarda o teu coração. Não porque Deus esteja distante de nós, não é isso, mas porque o nosso coração facilmente pode ser distraído e começar a andar em amargura e frustração. Guardar o coração é proteger essa chama de Deus que foi colocada, esse amor de Deus que foi derramado. É proteger o lugar onde a palavra ainda nos confronta, aonde a oração ainda é encontro sincero, franco. É proteger o lugar aonde a graça ainda produz lágrimas em nós, aonde há gratidão e aonde Cristo é o maior tesouro. Se essa série pudesse deixar apenas uma marca em nós, que seja esta: escrevi aqui, de nunca permitir que Jesus e a sua igreja se torne alguém apenas familiar, mas que Jesus e a sua igreja se torne um lugar onde a gente contemple a beleza de Deus. Os meios pelos quais nos levam ainda de volta à cruz, os meios pelos quais ainda o nosso coração possa ser lembrado todos os dias do que Cristo é e do que Ele fez por nós. Que a gente possa se lembrar que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Amém?
Queria encerrar, mas antes de encerrar, pode dar um pause aqui para mim, por favor? Antes da gente orarmos,